Alô, bem-vindos, tudo bem? Aqui é Fel Campos e nós chegamos no nosso último episódio falando sobre estratégias reais de guerra para colocar dentro do seu world building. Você já lembra quais são as outras estratégias? Quer saber quais são as últimas 8 que estão faltando para você deixar você mais estratégico nas suas histórias, aventuras, campanhas de RPG? Quer saber mais? Então sim, bora! Então, pessoal, a gente viu no decorrer desses vários episódios sobre estratégias de guerras que a gente pode utilizar não apenas nas nossas aventuras, não apenas nas nossas histórias, mas também no nosso dia a dia. E estratégias são diversas, onde você pode ser um pouco mais ofensivo, um pouco mais defensivo, um pouco mais sujo, ou uma guerra que você quer vencer contra si mesmo, uma guerra que você quer vencer em um âmbito empresarial ou coletivo. Existem diversos tipos diferentes e o mais importante é a gente poder utilizar da maneira mais sabiamente e também mais criativa para deixar sempre as histórias muito mais legais, ambientadas, dinâmicas e tudo que você tem direito dentro de um world builder fantástico. Então, pessoal, para a gente abordar nesse último vídeo falando sobre as últimas 8 estratégias, eu vou abordar a última estratégia da categoria autodirigida, que é cria uma sensação de urgência e desespero, a estratégia da zona de morte. Quando a gente fala sobre urgência, muitas vezes as pessoas podem ter uma sensação de falta de liberdade, uma sensação de ansiedade, e essa urgência pode causar diversos gatilhos emocionais nas pessoas. Porém, quando a gente fala de urgência, quando a gente fala de algo que precisa ser feito para ontem, isso gera adrenalina. E a adrenalina, principalmente para o tipo de pessoa que é um tanto insegura, que ela é um tanto presa nas amarras, a adrenalina pode causar um certo grau de andamento, um certo grau de movimentação gerando esse tipo de coisa. Então, essa estratégia basicamente tem como efeito e a efetividade de que, se você começar a criar uma urgência, que normalmente vem de fora, mas se você tiver a capacidade de criar as suas urgências e criar as suas peculiaridades, criar as suas ordens de importância, você vai fazer com que você entenda o que tem que ser feito. E o mais importante, quando você fala sobre urgência, é tentar encontrar dentro de você a motivação para andar, seja ele o medo de não dar certo, seja ele o medo de você perder tempo, de não conseguir, e isso faz com que você gere mais movimento. Obviamente, quando você perde a mão, como qualquer outra coisa, você pode criar uma bola de neve e ir girando, uma crise de ansiedade tão cabulosa, que vai fazer com que você fique muito mais travado e às vezes até mesmo cometa muitos erros bestas, que a falta de urgência, que o planejamento pudesse ser mais efetivo. Então eu vou trazer algumas dicas interessantes que você pode criar essa urgência e assim conseguir essa movimentação interna para conseguir fazer o seu objetivo. E obviamente ser uma estratégia X ou Y, mas o mais importante é você colocar em você essa urgência, essa vontade de querer fazer, de chegar até o final, para que você consiga concluir essa guerra que foi autodirigida, porque assim você vai vencer todas as outras batalhas. Aposte tudo em um único lance. A galera que conhece o poker basicamente é usar o all-in. Seria que eu vou usar tudo que eu tenho, todo o dinheiro, todas as moedas, todas as apostas nisso daqui. Uma coisa interessante quando você usa a técnica do all-in, né, que você usa tudo de uma vez, existe até uma outra técnica interessante que é a autopenalização. Que seria o seguinte, se eu não conseguir chegar até o lugar X ou até a posição Y, em tanto tempo eu vou me penalizar. Obviamente, a penalização, as pessoas podem chegar ao fato de entrar num sadomasoquismo louco e você tem uma alta retaliação, que, ai meu Deus, tanto físico quanto mental, mas quando você faz essas pequenas punições, que essas punições não precisam ser necessariamente ruins. Você pode falar assim, por exemplo, se eu não conseguir tal coisa, eu vou dar um chocolate para minha mãe. Ah, se eu não conseguir tal outra coisa, eu vou dar mais voltas de passeio com o meu cachorro. Por quê? Quando você coloca essas condições, você coloca como, por exemplo, caso eu não consiga, tal coisa vai ser feita. E se você coloca essa punição como algo positivo, que vai fazer um bem para sua saúde emocional, para sua relação interpessoal, que nem, ah, puxa, minha mãe acha que eu sou alheio ao que ela faz. Então eu vou colocar uma penalidade que caso eu não consiga tal coisa, eu vou dar um presentinho para minha mãe. Então eu vou estar criando outros tipos de laços que podem ser utilizados mais para frente. E uma outra coisa que é interessante, que é até mostrado isso, por exemplo, no anime de Naruto, onde o personagem Lee e o personagem Gai, eles utilizam dessa autopunição
para conseguir vencer alguma coisa. Então, se por acaso não vencer você num desafio de cara ou coroa, de queda de braço, de corrida, eu vou fazer 50 flexões. As 50 flexões vai fortalecer ele, então é uma autopunição que na verdade serve também para para treinar também. Então eu acho isso bem interessante que você pode utilizar dessas maneiras da questão do Aoi. Outra coisa interessante que aparece também no anime Yu Yu Hakusho, que tem na temporada do Torneio das Trevas, onde o Toguro ele é o vilão final dessa temporada, nós temos o Sakio. O Sakio ele é o cara que patrocina o time do Toguro, e ele diz que ele é um apostador que com o tempo ele foi ficando muito famoso nas suas apostas, e quando ele falava que ele ia apostar tudo, no caso do Sakio, ele apostava a própria vida, seja ela a interpretação que você quiser fazer, literal ou não, mas quando ele apostava seriamente, poucas pessoas apostavam junto. Ou que era louco como ele, ou que estavam muito dispostos a perder, porque quando ele colocava tudo, ele ia com muito mais sede, com muito mais vontade, com isso fazia com que fatalmente ele ganhasse na grande maioria das vezes. Então quando você for falar em apostar tudo, seria o seguinte: quando você está apostando tudo numa coisa só, você tem um foco tanto naquilo, você tem uma vontade tanto naquilo para que você não perca nada, para que você não perca tudo, na verdade, você fica com muito mais motivação para conseguir fazer aquilo. Obviamente, esse tipo de estratégia ele é muito mais difícil, principalmente para aqueles que sofrem de algum tipo de limitação psicológica, seja ansiedade, seja insegurança, depressão ou qualquer outro tipo de patologia, então pode ser um pouco complicada para esse tipo de pessoa. Porém, se você é normotrófico, né, ou seja, aquele que não tem nenhum tipo de limitação ou patologia psiquiátrica, é interessante você colocar esses desafios, esses limites e quebrar essas amarras, fazendo esses desafios mentais com penalidades não necessariamente cabulosas, como por exemplo o Sakio faz de apostar a vida, mas sim algo um pouco mais tranquilo, beneficente, como faz, por exemplo, o Lee e o Maitogai, onde eles fazem essa questão de a penalidade vai servir para mais alguma coisa positiva. Haja antes de estar pronto. Esse ponto não necessariamente para você levar literal ao pé da letra. Você pode realmente fazer isso, porém a programação, o planejamento é algo importante. Porém, muitas vezes para pessoas inseguras, eles nunca vão achar que eles vão estar prontos. Para as pessoas que elas têm algum tipo de ansiedade, novamente, elas podem achar que nunca estão prontas, apesar de estarem prontas há muito tempo. Então, muitas vezes assim, eu não sei se eu sou capaz. Faz mesmo achando que não vai conseguir. Porque às vezes você tem essa capacidade e você não sabe que tem. Então o que acontece? Quando a gente usa dessa estratégia, seria o seguinte: se você se preparou, se você foi atrás, se você estudou, se você se organizou, e você vai fazer alguma coisa e você acha que você não está preparado, provavelmente você está, mas algum tipo de amarra psicológica faz com que você não acredite nisso. Então, vá mesmo sem estar preparado, porque com certeza você está. Entre em novas águas. Então, basicamente, isso é sair da zona de conforto. Quando a gente fala sobre tentar águas novas, é aquela velha expressão de navegar por mares desconhecidos, lutar contra a maré. Então, seria você sair da zona de conforto e fazer, e tentar, e ir atrás. Porque quando você está na marola, se você está no laguinho, onde você fica lá bonitinho e tudo mais, você não tem perigo, você não tem motivação, você não tem nada que vai fazer com que você gire o barco e vá para frente. Então tentar águas novas, ir para o oceano, tentar essas questões novas é o mais importante nesse quesito. Então, nessa guerra autodirigida que a gente está tentando ao máximo vencer essa ansiedade, vencer essa depressão, vencer essa falta de motivação, são diversos desafios e algumas peculiaridades mentais que você pode utilizar em alguns pontos aqui ou ali para tentar ir em frente. Então, saia da zona de conforto, tente, faça porque você está preparado, sim. Entenda a ideia, você está contra o mundo. Se você fica com a mentalidade de que você está contra o mundo, naquele programa antigo do Roberto Justo que falava 1 contra 100, tinha uma pessoa contra 100 pessoas, acho que era perguntas e respostas, se eu não me engano. O objetivo é você ter aquela sensação de estar sempre preparado, porque a qualquer momento alguém pode te atacar. Obviamente, isso também cria diversos gatilhos de ansiedade. Basicamente, todos esses passos que eu estou dando, e até o próximo, que vai ser o final dessa estratégia, gera crises de ansiedade caso você não esteja preparado realmente, mas caso você esteja preparado, caso você não tenha essas limitações, são algumas sensações de adrenalina novamente, porque quando a gente está nesse perigo, quando você está nesse mindset de perigo, de situação emergencial, você vai criar compostos neuronais,
hormonais, físicos, biológicos, comportamentais, para que você consiga vencer lutas. Adrenalina a gente chama vulgarmente falando de o hormônio do preparo, o hormônio da luta. Também o hormônio da fuga, mas é que ele é o hormônio do movimento, que a gente realmente vai fazer as coisas. Então, com essa sensação de você estar contra tudo e contra todos, você vai estar sempre com o mindset de eu preciso estar preparado. Basicamente é aquele mindset que o Batman está sempre. Ele é o Batman, tem diversos inimigos, ele trabalha à noite. A noite é um lugar escuro e tenebroso, então ele tem que estar sempre preparado, porque também por não ter poderes, ele é um ser humano comum que tem que estar preparado para todos os tipos de situações. Então, fique preparado, todo tipo de situações, você está contra o mundo, mas lembre-se que você está preparado. Mantenha-se inquieto e insatisfeito. Novamente pegando também um outro exemplo de um anime, mas dessa vez agora é Bleach. Existe um dos capitães de Bleach que se chama Mayuri. Mayuri, ele é o capitão da divisão das pesquisas, e ele fala que uma coisa que ele mais odeia nesse mundo é a perfeição. Porque quando você chega no perfeito, você não tem aonde melhorar, você não tem aonde seguir mais pra frente, a curiosidade morre, não tem mais nenhum tipo de melhoria. Então nesse caso, quando a gente fala de se manter-se insatisfeito, de se manter inquieto, seria que seja um ambicioso. Quando você chegar num certo ponto e você fale, tem como melhorar? Então tente melhorar mais. Se você acha que você chegou num ponto onde você está no ápice, tente conseguir novas ideias. Se você acha que você está num ponto, vá e dê mais um passo. Quando a gente tenta em passos novos, em caminhos novos, principalmente naquele quesito que a gente falou sobre tentar sair da zona de conforto e ir para mares desconhecidos, cada passo a mais é um passo muito complicado, porque você está desbravando, você está entrando, você está indo atrás. Porém, aquele sentimento de estar insatisfeito, de não querer a situação que você está, esse incômodo faz com que você ou caia profundamente ou queira sair de alguma forma. Então lembrando, todas as estratégias que eu estou utilizando aqui nesse quesito da guerra autodirigida é para você lutar contra essas amarras e quebrar essas correntes e ir para frente. E use essa sensação que você está sentindo que não tá legal, não tá... Quebra a corrente e vai. E faça, porque muitas vezes não são as correntes que prendem você, mas sim as suas correntes internas que não deixam que você respire e veja o que está fora de lá. E agora nós vamos para a última guerra defensiva, que é troque o espaço por tempo, a estratégia do não compromisso. Uma coisa interessante dessa estratégia defensiva é que muitas vezes a gente brinca, principalmente nas escolas, e mães falam que a pior coisa que a gente pode ouvir do aluno é o silêncio. Porque o silêncio significa que ele está fazendo alguma coisa que não deveria estar. A gente brinca dessa forma porque quando está gritaria, no corre-corre, você sabe o que está acontecendo. Porém, se está em silêncio e você não pediu para ficar em silêncio, alguma coisa está acontecendo. E o principal ponto é, eu não sei o que é. Então essa ansiedade, essa desconfiança no campo de batalha é muito importante. Porque o fato de você não agir pode causar duas sensações diferentes. A primeira sensação é que o que o cara está planejando está muito silencioso. Sabe quando você entra naquele filme de tensão e a pessoa está super preocupada e a pessoa fala, mas por que você está tão preocupado? Tá silêncio, não está acontecendo nada. Aí a pessoa fala, e é isso que me preocupa. O fato de você estar num ambiente perigoso, o fato de você estar num ambiente de guerra e não está acontecendo nada e está muito silencioso, cria um certo tipo de insegurança no inimigo que tipo, o que está acontecendo? Cadê todo mundo? Eu vim para o lugar errado, marcou o lugar errado, a hora errada, o dia errado, eu fui enganado, as pessoas estão pegando pelas contas. O que está acontecendo? Esse silêncio, esse não fazer nada, gera diversos tipos de pensamentos e ansiedades no inimigo, fazendo com que ele fique e comece a agir de maneira burra. Se você agir de maneira boa, fatalmente você vai errar em muitos pontos. Um outro ponto importante quando a gente usa dessa questão de não fazer nada, é que você pode alimentar a arrogância do seu inimigo. Caso ele seja arrogante, prepotente, se ache todo poderosão, fazer com que não fazer nada vai fazer com que ele fale, a pessoa ela tá tão fraca que ela tá tão submissa que ela prefere não fazer nada, prefere fugir, ó covarde. E com isso ele vai fazendo coisas achando que ele está lá em cima e com isso vai cometendo erro.
E esses erros acumulados, e você não fazendo nada, e você não fazendo nada, e os erros acumulando, e você nada, e os erros acumulando, até que chega um ponto que você vira a mesa. Seria mais ou menos na questão da um jogo de xadrez, que você, ao fazer um movimento que parece inofensivo ou parece estranho, a pessoa vai pensar que tem alguma coisa estranha e vai fazer alguma ação diferente. Caso ela seja prepotente, ela vai começar a falar, então, se isso funcionou, vou fazer de novo, e de novo, e de novo, até que você pegue ela na armadilha, porque ela está sendo muito mais imprudente e você é uma pessoa muito mais sensata. Por isso, a dica da estratégia de não fazer nada, às vezes pode funcionar dependendo do tipo de ação e reação que tem o inimigo que você está combatendo. Se você acha que você precisa de um fôlego, também é importante fazer isso. Tanto que existem estratégias em lutas, em MMAs, onde que você dá uma chegada de corpo na pessoa para você dar aquela respirada de... E a pessoa fica meio que abraçando, tentando tirar você, e você dá aquela respirada, ai meu Deus, eu vou dar aquela respirada aqui. Ou você cai no tatame e cai já meio que virado, ou você fica meio que pulando para trás. Não atacar para também ganhar o fôlego, para conseguir continuar a sua sequência de chutes, golpes, socos, também é algo importante. Uma coisa que falam assim que numa guerra a determinação ela é muito importante, a motivação ela é muito importante, porém descansar também é um dos fatores mais importantes dentro de um trabalho, dentro de uma guerra, porque fadiga acumulada por consequência se torna morte. Tanto que quando a gente fala no RPG, por exemplo, dano, a gente recupera. Fadiga é tão difícil de recuperar que muitas vezes vale a pena você ir para cima e causar dano e ser nocauteado, cair a zero e a pessoa recuperar você, do que uma fadiga que demora um tempão para ser recuperada e às vezes, dependendo do mestre, ele até dá umas penalidades muito mais cabulosas do que poderia ser. Então fadigas são coisas muito difíceis de ser feitas, muito difíceis de ser recuperadas. Tanto que câimbras são fadigas musculares que machucam pra caramba e muitas vezes até pode causar algum tipo de sequelas. Fadiga emocional, fadiga psicológica também são coisas difíceis de serem recuperadas. Então, não fazer nada é algo importante também. Então, siga essa dica. Se você está um pouco cansado, se você precisa de um tempo, pare, recue e não faça nada. Deixe com que a pessoa alimente a arrogância ou alimente a insegurança. E agora a gente entra na categoria de guerras ofensivas. Dentre nossas últimas 3 estratégias ofensivas, nós temos a perca batalhas, mas ganhe a guerra. A grande estratégia. Uma das coisas que mais me traz satisfação é rir por último e usar aquela maldita frase: eu falei, eu avisei. Então, quando a gente fala sobre essa guerra, a grande estratégia de poder vencer a guerra final, ela é muito mais importante do que as batalhas propriamente dita. Se você perder todas as batalhas, é possível você ganhar a guerra? Sim, se você estiver focado naquele objetivo principal que você quer fazer. Se você vai vencer essas batalhas, ou perder essas batalhas, com o objetivo de fazer com que as pessoas se movimentem para lá, e com isso você vai ter caminho livre para ir direto ao prêmio final, show de bola. Seria mais ou menos você pensar no seguinte num leilão diferente. Eu tenho esse item que eu quero comprar. Só que ele é o último item da lista. Então eu vou colocando lances em alguns itens que as pessoas talvez não queiram tanto, mas eu coloco valor naqueles itens e a galera vai gastando para quando eu chegar no final, puxa, perdi todos os leilões, queria tantos 4 itens e não consegui nenhum. E no final eu falo, ah, tá, beleza, então eu compro esse aqui. E você, além de economizar um pouco mais de dinheiro, porque o fato de as pessoas já terem gasto, você conseguiu exatamente o que você queria. Você perdeu todas as batalhas, mas a guerra que era ter aquele item final, você conseguiu. Então, algumas dicas são importantes para você ter esse foco. Eu vou trazer algumas delas para vocês agora. Concentre em seu objetivo maior. Então, como eu falei, quando você for entrar numa guerra, você precisa saber qual é o motivo de você estar entrando nela. Eu estou entrando nela para conseguir a vitória plena, para tirar o governador de lá, para ser o vitorioso, para conseguir honra, para conseguir prestígio, para conseguir dinheiro. Então, quando você tem na sua cabeça o foco daquilo que você realmente quer nessa batalha, é mais fácil de você conseguir criar as perspectivas para ir até lá. Se seu objetivo é você sair dessa guerra com dinheiro,
O seu objetivo não é necessariamente vencer as batalhas, mas sim economizar. Obviamente você vai ter que vencer uma batalha ou outra, porque se você perder também todas, você vai perder até recursos. Mas se você for de uma maneira inteligente, você pode ir perdendo as batalhas, poupando os recursos e no final você consegue passar por cima ou até mesmo economizar e no final da guerra todo mundo saiu perdendo, só que você saiu perdendo menos e no final você acaba sendo o ricaço. Então quando você for entrar numa guerra, pense qual é o seu objetivo maior, o porquê você está se disposto a entrar numa guerra para conseguir. Se você tem esse objetivo muito claro na sua cabeça, fica mais fácil de você entender aonde você precisa ir e aonde você precisa ganhar. E onde você pode perder. Então, se o objetivo talvez seja conquistar uma cidade, caso seja numa história ou no RPG, se o objetivo é conquistar a cidade, então não necessariamente você precisa vencer todos os soldados. Você conseguir entrar dentro do bueiro, pela janela e sequestrar o rei, você conseguiu vencer a batalha apenas com um sequestro. Porque você vai estar matando o rei, você vai estar libertando a cidade, ou você pode ganhar o prestígio que você quiser, utilizando como, sei lá, né, o rei lá de alguma forma. Então, quando você for entrar numa guerra, pense qual é o seu objetivo maior e com isso você vai ter o direcionamento, que é o mais importante para você poder vencer a guerra. Porque perder as batalhas não tem tanto problema se no final o seu objetivo foi concretizado. Amplie a sua perspectiva. Quando a gente fala de perspectiva, nós estamos falando basicamente do quê? De você ampliar o seu campo de visão. Muitas vezes quando a gente entra numa guerra, a gente tem um objetivo tão claro, tão naquilo, que a gente não consegue ver em volta. Seria basicamente quando você tem um problema e fala, eu não consigo resolver. Mas se você der uns passos para trás, você vai ver que na verdade tem uma borracha aqui, que é mais fácil de você apagar. Se você está tão focado naquilo e você vê, nossa, eu não consigo limpar esse ponto preto. Meu Deus, o que eu faço? Já tentei passar a mão, já tentei lamber, já tentei fazer tudo isso. O que eu faço? A pessoa que está atrás de você, alguns centímetros para trás, vai ver que tem um frasco de álcool aqui e um paninho aqui. E fala, por que você não pega o frasco, o pano e limpa? Aí você fala, nossa, nem vi que tinha um paninho e não vi que tinha um frasco aqui. Aí você fala, por quê? Você está tão focado nisso que você não consegue ver em volta. Obviamente, ter o seu objetivo claro é uma coisa muito importante. Porém, cabresto é algo que vai dar muito problema. Então, estou com o objetivo claro de vencer a guerra. Só que se você não conseguir imaginar todas as possíveis formas de vencer a guerra de alguma maneira, você não vai conseguir encontrar aquilo que você quer. Então, aumente o seu campo de visão, aumente as suas perspectivas, aumente a sua forma de pensar, amplie. Uau! E com isso você vai entender aquilo que você precisa. Então, depois que você tiver muito claro o seu objetivo, aumente as suas perspectivas, entenda o campo de visão, mind blowing, e com isso vai ficar muito mais fácil de você entender aquilo que você precisa fazer e onde você pode ganhar e onde você pode perder. Tome o caminho indireto para a sua meta. Quando a gente fala sobre essa estratégia, é uma coisa muito importante que, apesar de você entender que precisa saber qual é o seu objetivo, se está muito claro que você quer chegar aqui e você está saindo daqui, as pessoas vão juntar a linha. Você está indo muito retão e fala assim, o objetivo dele é esse. Se esse é o seu objetivo, as pessoas vão querer bloquear esse objetivo. Se você não deixar muito claro, você vai sair daqui para cá, vai fazer todo esse caminho até chegar aqui. É difícil quando as pessoas preverem quais são as suas possíveis ações e com isso fica mais fácil de você chegar no seu objetivo. Sem contar que se existem outros objetivos espalhados pelo campo e você tá indo para uma direção e fala assim, a pessoa tá indo para lá, aí você vira, aí você vira, aí você vira. Você não vai dar você vai dar a intenção de que você tá indo para onde. Talvez você esteja meio perdido, mas na verdade você esteve muito sempre focado naquilo. Então, ter o seu objetivo claro é algo muito importante, porém não deixar ele muito claro para as outras pessoas, aumentando o campo de visão, entendendo as suas formas e com isso caminhando para o seu objetivo final. Lembrando, sempre o objetivo final. Porém, conquistando as coisas. Eu perdi aqui, mas não tem problema, porque eu queria passar reto. Eu perdi aqui, não tem problema, porque eu precisava levantar. Eu perdi aqui, não tem problema, porque até que você chega no ponto final. Então, sempre quando for buscar o seu objetivo, deixe claro, mas não deixe claro para os seus inimigos quais são eles. Negocie enquanto avança a estratégia da guerra diplomática. Negociação é uma coisa muito importante e muito difícil de acontecer. E é uma coisa que está tão inata na gente que a negociação ela existe desde o começo da nossa vida. Por quê?
Quando a gente quer alguma coisa, a gente chora até conseguir, e com isso a gente se alimenta. Onde você colocou os termos, porque você não vai parar de chorar até que você seja alimentado, até que você se refresque, até que você se alivie, até que você faça alguma coisa. Então, se você utiliza dessa premissa da negociação dos bebês, que eles não vão dar o braço a torcer, não vão largar o osso, até conseguir o que eles querem, é algo muito importante. Existe a arte da negociação, que realmente eu não vou saber aqui falar para vocês agora, tanto que negociação é uma coisa que eu sou fraquíssimo em fazer, muitas vezes as pessoas precisam fazer isso por mim, mas caso vocês querem que eu traga a arte da negociação e algumas técnicas diferentes para colocar dentro do seu world building, deixa o like, se inscreve e coloque aqui nos comentários. Então, pessoal, a negociação, uma coisa importante, principalmente também nela, é o ponto da conversa e manipulação e linguagem corporal e informações. Por que eu coloquei muitos e's que eu poderia colocar vírgulas? Porque quando você coloca um e na conversa, você realmente coloca como algo importante, e todos esses fatos são importantes dentro de uma negociação. Se você não sabe conversar, você não coloca essa segurança, você coloca alguns erros e você pode até mesmo ser manipulado, que é o segundo ponto. Quando você tem um ponto que você quer manipular o outro também quer manipular você. Porque se ele não pode vencer você na guerra, ele vai tentar ganhar de você nas palavras. E existe até uma frase famosa que diz que a pena é mais poderosa do que a espada. Porque um decreto pode começar guerras, um decreto pode terminar guerras. Então, obviamente, matar uma pessoa com uma caneta é um que difícil, mas é possível, porém é muito mais difícil do que dar uma espadada e matar a pessoa. Mas a caneta ela pode ter um impacto muitas vezes muito maior do que a guerra, que pode ser algo mais regional, um âmbito um pouco menor. Então, quando a gente for utilizar das negociações, saiba que o final daquele ponto final naquele contrato vai ser algo muito importante para possíveis negociações futuras, porque caso a pessoa utilize de diversas formas diferentes, o mundo pode ficar contra você se você fez um acordo legal, legítimo, justo, e no final você não cumpre. No final, quem acaba sendo o vilão da história é você. Cuidado com as suas negociações, porque isso é importante. E lembre-se, informações é algo mais importante numa negociação. Quanto menos informação você der para a pessoa e mais você tiver informação da pessoa, melhor, porque você vai ter maneiras diferentes de argumentar e trocar. E um outro ponto que o próprio livro indica pra gente quando a gente vai fazer algumas negociações é que quanto mais você tirar da pessoa e você devolver coisas irrisórias, você tira a moral, tira a ética, tira o desejo, tira isso, tira aquele outro, e depois de tantos nãos, você fala um sim irrisório para dar aquela sensação de, ah, nossa, pelo menos eu consegui isso, aquele outro. Então, seja intransigente nas negociações? Pode até ser. Seja mão aberta nas negociações? Também pode ser. Mas cuidado, porque muitas vezes você pode perder ou para um lado ou para o outro. Mas o mais importante é saia ganhando na negociação. Saiba como terminar as coisas, a estratégia da saída. Quando a gente fala sobre essa estratégia, isso é muito utilizado principalmente na literatura, nos filmes e outras formas que você utiliza dessa coisa de histórias e encerramentos. O final da história tem que ser
O que pode acontecer, por exemplo, é você vai lá e invade um espaço e tira o líder de lá. Nossa, as pessoas falam, puta, perdemos, e agora? Mas no final você faz algumas regalias, ganha algumas coisas e faz. No final você acaba vencendo a guerra e saindo como um possível salvador. Que na verdade o que você queria mesmo era usurpar tudo e acabar com tudo isso. Porém você deixou um negocinho ali e com isso você vai conseguir ganhando alguns pontos. Alexandre o Grande tinha uma estratégia muito interessante que, depois que ele vencia, ele propunha para o exército inimigo, para os líderes que foram perdidos, de serem subalternos direto dele. Então, e até falar, ó, se você quiser continuar na sua cultura, continuar na sua religião, perfeito, mas lembre-se que eu tenho aqui os meus deuses, lembrando aqui que você tem aqui os meus tributos, então, se você quiser continuar fazendo o que você quiser fazer, porém, somar com o meu, show de bola. Se não quiser, só faço o meu e eu vou fazer você fazer só o meu. Então, dar essas liberdades, entender que existem formas diferentes de vencer, não apenas na destruição. Então, pessoal, agora a gente vai chegar no nosso último tipo de guerra, que é a guerra não convencional, que a gente já falei um pouquinho, até tem um vídeo específico sobre ela, que eu trago já algumas estratégias, 5 mais especificamente, falando sobre as estratégias de guerra não convencionais. Porém, para a gente encerrar esse nosso vídeo, eu irei abordar as últimas 3 estratégias não convencionais, que dentre elas são: adote a linha do mínimo de expectativas, a estratégia do ordinário extraordinário. Então, quando a gente fala sobre essa estratégia do convencional extraordinário e essas mudanças, é algo importante porque muitas vezes as pessoas falam, ah, eu vou seguir por esse caminho, porque essa estratégia ela é um tanto convencional. É interessante porque estratégias convencionais são sempre muito trabalhadas, são sempre muito estudadas. Porém, as pessoas podem pensar que estratégias que são mais ortodoxas podem ser as melhores, porque a pessoa não vai entender a sua imprevisibilidade. Porém, estratégias ortodoxas novas são estratégias que muitas vezes não foram muito bem testadas, porque uma coisa que a gente brinca em Cavaleiro do Zodíaco é que nenhum golpe funciona no cavaleiro por 2 vezes. Então, se você venceu de uma forma X, a mesma estratégia dificilmente vai funcionar contra a mesma pessoa ou com outras pessoas dentro de um período de tempo muito próximo. Porém, se existe alguma estratégia já bem estabelecidas, que já funcionam, então use-as também. E se você começa com uma estratégia normal, uma estratégia comum, que todo mundo conhece. Ah, atacar pelos flancos. Ah, diminuir recursos. Ah, fazer o ataque pelo castelo. Ah, o sequestro do rei. Ah, se você fizer essas estratégias mais comuns, como todas as outras 30 estratégias que a gente já abordou no decorrer desses vídeos, as pessoas vão saber mais ou menos como agir. Mas, se você faz aquela pequena mudança extraordinária num segundo momento, ou você faz estratégia comum, e quando vai para concluir, você muda a estratégia de uma maneira bem mais ortodoxa, isso vai criar um caos mental, mas o que a pessoa está fazendo? Porque era para fazer isso e aquele outro? Porque de acordo com a estratégia de Blitzcrank, era para fazer aquilo, mas ele decidiu fazer aquele outro. Então, criar esse caos mental de não saber em que momento você está usando de uma estratégia comum ou feita por você ou alguma coisa não convencional, criar esse caos é muito interessante. Por isso eu vou trazer algumas dicas rápidas de como você pode gerar esse caos, criando essa diferença entre o normal e o extraordinário. Tirar do ordinário o que é extraordinário. Então muitas vezes a gente pensa que, por exemplo, nossa, eu vou pegar um bambu, vou pegar uma cordinha e eu vou pescar. Isso é ordinário, isso é uma coisa que é comum. Porém, você utilizar da criatividade e transformar aquele bambu, aquela cordinha, numa super rod com aquela vara de pescar maravilhosa, que vai ter uma porrada de efeitos e o caramba 4, aí são outros 500. Então, você imaginar possíveis formas de ligeiras mudanças dentro de uma estratégia bem conhecida e ser criativa ao ponto de conseguir amaranhar essas criatividades, aí sim você vai estar criando um extraordinário dentro do ordinário. Quando a gente fala de uma estratégia ortodoxa, uma estratégia não convencional, as pessoas ficam com aquele pensamento de onde a pessoa vai ser atacada. Mas se você está seguindo uma estratégia X, porém de uma maneira extraordinária,
vai fazer com que você pense, nossa, tá seguindo aquilo, mas na verdade é aquele outro. Lembra que eu falei das estratégias que você foca o seu objetivo e o caminho que você faz até chegar no final, ele é meio que não tão direto? Você pode criar esse extraordinário ou até mesmo o ordinário. E outro ponto é que você pode utilizar da regra que, se você fez uma coisa dentro do ordinário, mas foi tão extraordinário, que muitas vezes funciona. Uma coisa que aparece, por exemplo, num outro anime, tô indicando vários animes aqui pra vocês hoje, chamado Prince of Tennis, um dos personagens que ele é muito cabuloso mais pro final da temporada. Qual que é o grande poder dele? Porque, como um todo bom shonen, até mesmo tenistas têm poderes. Então, um consegue fazer com que a bola gire em gravidade zero, a outra consegue uma bola tão rápida que quebra a parede, o outro consegue fazer com que a bola gire ao contrário, o outro não... Tem uma porrada de vários poderes diferentes. Um deixa o outro cego, né? Viaja pra caramba. Um raio, deixa outro surdo, vai embora. Só que um dos personagens lá na frente, qual que é o grande poder dele? O ordinário. Ele é tão perfeito nos fundamentos que ele consegue fazer tudo. Não que ele consiga repetir qualquer coisa, mas o fato dele saber perfeitamente como bater de frente, como bater de lado, como fazer de cima, como fazer o slide, como bater isso, aquele outro. Todos os lances dele são perfeitos. Por quê? Porque ele treinou o fundamento tão ao fundo e ficou tão viciado nos fundamentos que ficou extraordinário. Então, se você pensar numa estratégia e você ser muito bom nela, às vezes pode causar muito mais surpresa que simplesmente uma estratégia que foge da caixinha ou até mesmo algo que seria totalmente inusitado. Agir com a esperteza de uma raposa. A raposa é um animal que a gente, além de ser um animal estratégico, muitas vezes em alguns desenhos infantis, ele é o vilãozão por ser um tanto ardiloso. Então, ser ardiloso no momento de guerras não convencionais é algo de suma. Manter as rodas em constante movimento. Lembra na parte da negociação que eu disse que você precisa estar sempre vencendo de ponto a ponto dentro de uma negociação? Ou seja, uma batalha também tem que ser dessa forma. Mesmo que você perca batalhas, você precisa estar sempre um passo à frente, seguindo o seu objetivo. Então seria como, por exemplo, o que a gente gosta de falar dentro do grupos criativos. Então imagina só que seu objetivo é escrever um livro, então o topo da montanha é o seu objetivo. Então você vai seguindo e dando passo sempre para frente. Mas se por acaso você tiver que parar para pegar suprimentos, parar para fazer a sua cabaninha, parar para se esquentar, parar para se arrumar, para consertar alguma coisa, você não está parado. Porque fazendo isso, você vai ter requisitos para poder continuar a sua caminhada. Porque se você chegar num ponto que você se congelou, você morre, você não chega. Então você pode estar parado, visto de fora. Nossa, a pessoa está ali dormindo. Mas se na verdade você está descansando o seu cérebro para depois chegar a escrever aquelas 5.000 palavras numa sentada, você está muito mais bem preparado do que a pessoa que ficou escrevendo mil, 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 mil durante 5 dias. Então, você está em movimento mesmo parado. Então, mesmo quando você estiver descansando, mesmo quando você não estiver trabalhando, fazer com que a caminhada continue indo é algo importante. Então, nas estratégias, mesmo no momento de não batalhas, mesmo no momento de não embates, você precisa estar caminhando sempre para frente no seu objetivo. Não estou batalhando aqui. O exército está descansando, porém as minhas negociações estão continuando. Os meus representantes estão lá, os meus espiões estão ali. Então, continue sempre avançando, porque não pode parar dentro de uma estratégia, porque o seu objetivo final é o mais importante.
Ocupe o terreno elevado da moral, a estratégia justa. Nos tempos atuais, principalmente em épocas de disputa, seja elas de guerras, eleições ou outros tipos de debates, muitas vezes você colocar os seus objetivos como justos e os objetivos dos outros como injustos é uma luta moral muito poderosa, é uma arma moral muito poderosa. Porque mesmo que você faça coisas erradas, mesmo que você ache que aquilo pode não ser tão certo, mas se você eleva a sua moral colocando seus objetivos muito mais para cima que os objetivos do seu outro inimigo, vamos dizer dessa forma. E com isso você vai mostrando que o seu lado é bem melhor do que o outro, e quando você for atacado com a mesma arma, se mostrar injustiçado, se mostrar vítima, se mostrar fraco, isso é uma arma moral muito poderosa. E é uma estratégia que funciona para caramba. Principalmente quando a gente fala sobre povos que têm uma questão emocional muito forte, principalmente o brasileiro, que tem essa questão emocional muito forte. Trabalhar com o emocional é muito importante, porque muitas vezes comercial de coca, comercial de carro, fala sobre satisfação, sentimentos, emoções. Por quê? Porque o brasileiro sabe que vai atacar ele dessa forma e vai funcionar. Num momento assim, tipo, nossa, a pessoa tá muito triste, o que que eu faço? Sei lá o que, e dá uma coca e a pessoa, nossa, que. Ai, abraça e chora. Aí você vai criar um elo na sua consciência de que refrigerante vai causar felicidade e amparo, e que, nossa, eu tô me sentindo um merda, mas agora com a minha Cherokee eu consigo vencer fronteiras. Beleza, né? Eu já peguei Cherokee, juntei com a Tim. Mas fazer de coisas emocionais é muito importante. Então, você lutar com o emocional, justiças, moralidades, injustiças, vitimismo, meu Deus, isso é realmente muito importante para guerras muitas vezes sujas, porque você está mostrando para possíveis aliados de que você está certo, mesmo que você esteja errado, mas você está errado por motivos nobres. Porque se você for atacar de uma maneira muito gratuita e dedo na cara, você vai mostrar que, nossa, por que tá fazendo isso? Nossa, mas por que tanto isso? Apesar de você estar certo. Se você aponta pra cara da pessoa falando, você está errada, e você mesmo estando certo, a pessoa vai se transformar de uma maneira mais vitimista e a galera em volta vai pensar, nossa, precisava, e no final vão concordar com o errado porque fez essa questão. Então, manipule os sentimentos, manipule a moral e a ética, porque com isso você vai ter uns resultados bem interessantes. Faça de conta que está trabalhando pelos interesses alheios enquanto promove os seus. A estratégia da aliança. Então, pessoal, a gente chega na nossa última estratégia, a estratégia da aliança, e ela é um pouco interessante porque quando a gente fala sobre estratégia de aliança, a gente pensa em aliados, a gente pensa em juntar as pessoas, e porque isso entra numa categoria de guerra suja, não convencional. Porque você está trabalhando para você, fingindo criar alianças. Então sabe aquele momento que você precisa de nota, aí você convence aquela pessoa boa de nota a fazer com você? Prometendo possíveis alianças futuras, como, vou chamar você para o meu time no recreio, ou vou apresentar a minha prima, ou... Sabe esse momento que acontece? Então, na verdade, você está utilizando e parecendo que está fazendo bem para o time, ou bem para o grupo, ou a dupla que você está fazendo, mas na verdade o que você está fazendo pelo outro é estupidamente irrisório. Você vai chamar ela para o seu time. Vai, mas ela vai ficar sentada no banco de reservas. Você vai apresentar a sua prima. Vai, mas aquela que namora, ou aquela que não é tão bonita. Então, você mostra situações que você vai mostrando para a pessoa que por acaso vale a pena lutar pela sua causa, porque isso gera movimento, gera aliança, e você vai lutando pelos outros, mas na verdade você está lutando para si. Seria mais ou menos como se tem dois exércitos que tenham mais ou menos a mesma força, e você chega com o seu exército fraquinho e chega para um lado e fala, olha, eu ajudo você a derrotar o cara. Aí vai os dois para cima do cara. Como a diferença de forças era bem pequena, você como terceira força vai vencer o outro muito fácil. Porém, você não vai usar tanto esforço assim para que o outro se enfraqueça e você passa a perna nos dois e com isso você vence. Então, por que é considerado uma estratégia suja? Porque é uma estratégia mentirosa.
Você vai enganar o seu colega. Você vai fazer com que ele faça por você e você não vai fazer nada por ele. E se for fazer, é muito pouco. Por isso é uma estratégia suja. Por isso que é uma estratégia maldosa. Porque muitas vezes você chama uma pessoa que não tá nem aí para aquilo que você quer, ou tá bem onde ele tá, mas você a movimenta para no final você sair por cima. São estratégias ardilosas? Com certeza, por isso são estratégias sujas. Então, pessoal, essas aqui são as 8 últimas estratégias que eu quis trazer para vocês. A gente abordou as 33 estratégias dentro do livro chamado 33 Estratégias de Guerra, que depois eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês irem ver na Amazon, ou se caso vocês queiram tê-lo mais facilmente, e assim consiga comprar e ter mais fácil de você poder ir conferindo no decorrer das suas necessidades, beleza? Então, novamente, se vocês quiserem que eu traga mais sobre essa temática agora com a arte da negociação, por exemplo, para também abordar dentro dos nossos mundos fantásticos, é só deixar aqui nos comentários ou vá lá no nosso Discord e coloque no canal de ideias para episódios, que com isso eu até coloco vocês também como uma descrição e também uma homenageada, beleza? Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!